Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai toda semana ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil, para mostrar o que é o poder público e privado por dentro e por fora. Diria mais do que o poder público e privado, o poder sindical, o poder da imprensa, o poder universitário, aqueles que exercem o poder nesse país, mostrando um pouco para que o telespectador conheça como essas figuras dirigem o país. Todos conhecem o poder pelo que a imprensa noticia, isto é, um noticiário superficial. No nosso programa, nós entramos com aqueles que detêm o poder, analisar a sua forma de decisão, as suas ideias sobre o país, de que maneira dirigem aquela entidade, ou aquele órgão, ou aquele departamento, ou mesmo aquela casa de poder, como temos diversas vezes trazido senadores, ministros do Supremo, deputados federais, estaduais, vereadores da cidade de São Paulo, secretários de Estado, para discutir o poder no nosso programa. Hoje tenho o privilégio, o prazer, a satisfação de ter como nosso convidado o presidente da Câmara Municipal de São Paulo. A Câmara Municipal de São Paulo é a mais antiga Câmara, se nós analisarmos, já que São Bernardo da Borda de Campos desapareceu do estado de São Paulo. Nós começamos com essa fundação em 1554 e a mais importante Câmara em função da população da cidade de São Paulo. Nós temos hoje uma população em torno de 11 milhões e o presidente da Câmara representa 11 milhões de cidadãos. Porque eu sempre digo que o Legislativo, sou parlamentarista desde os bancos acadêmicos, presidi um partido de 62 a 64, que era o Partido Libertador, um partido parlamentarista. Sempre entendo que não são nos executivos que nós temos a representação nacional. Nós temos no executivo, no máximo, a representação da maioria da nação e, quando há segundo turno, é menos que a maioria. Na Câmara, não. Nas casas legislativas, a totalidade. Temos situação e oposição. Sim. Professor Antônio Donato, é um prazer tê-lo aqui no meu programa. Eu queria que o senhor contasse um pouco, primeiro, da sua vida, depois do trabalho que tem feito nesses 2 anos de presidência na Câmara Municipal. É um prazer muito grande estar aqui, uma honra estar conversando com o senhor e com todos que nos assistem nesse programa que procura aprofundar um pouco o conhecimento das estruturas de poder do nosso país, né? Isso é tão importante nesse momento. Eu tenho uma história de vida, sim, não muito especial. Eu comecei a participar politicamente ainda na década de 70, em movimento estudantil, ainda como secundarista na Escola Técnica Federal de São Paulo. E, enfim, naquela efervescência da luta pela redemocratização do país, entrei na Universidade de São Paulo, no curso de Física, e lá participei do centro acadêmico, fui do Diretório Central dos Estudantes, foi quando eu me filiei ao PT, na década de 80. E, enfim, a partir daí tive uma intensa participação política nas lutas sociais do nosso país e também nas lutas locais, né? Além do movimento estudantil, quando saí do movimento estudantil, eu sou morador e nascido no Campo Limpo, na região do Campo Limpo, e comecei a participar das lutas locais. Tive a oportunidade de participar, primeiro, minha primeira participação numa estrutura institucional foi como assessor da deputada Clara Ante, ainda, como deputado estadual, isso em 88, 89. Depois fui chefe de gabinete da antiga regional do Campo Limpo, foi minha primeira experiência no poder público, bastante interessante, porque eu costumo dizer que hoje as subprefeituras são a infantaria do poder público, então ter esse contato direto na ponta é muito enriquecedor, você entende bem tanto o drama da população quanto as dificuldades da estrutura pública de dar conta de todas essas demandas. Depois participei no governo da prefeita Marta Suplicy, fui secretário de subprefeituras, na implantação das subprefeituras, foi uma experiência muito rica. Presidi o diretório municipal do PT na eleição do prefeito Fernando Haddad, coordenei a sua campanha, fui secretário de governo do governo Haddad no primeiro ano e fui reeleito para o meu 4º mandato, né? Sou vereador desde 2005
E tive a oportunidade e a generosidade dos colegas de me escolherem como presidente da Câmara, e sou presidente nesses 2 últimos anos, e foi uma experiência muito rica. Eu também tenho um apreço enorme pelo parlamento. É evidente que o executivo você tem o condão de realizar, mas o parlamento é onde você tem o debate verdadeiro, Essa onde é a ressonância da sociedade. Exatamente. E a Câmara Municipal é muito isso. A Câmara Municipal, muitas vezes, ela tem uma cobertura que valoriza ou o escândalo ou o bizarro. As duas coisas é natural que a imprensa tenha que cobrir, mas pouco se fala do dia a dia da Câmara, que todas as grandes questões e as pequenas questões da cidade repercutem. São a grande caixa de ressonância e de debate da cidade. Basta ver, por exemplo, a polêmica que todo mundo acompanhou do Uber e do táxi. Exatamente. Onde foi o debate? Foi na Câmara, né? E Não, é natural que seja assim. A ideologia do gênero também. Pois é, a ideologia foi amplamente debatida, aliás, com... Eu tive a oportunidade de participar desse debate bastante. A gente conseguiu coordenar um debate difícil, mas dando espaço para todas as opiniões e tendo uma solução que eu achei bastante boa, né? Ao mesmo tempo que se retirou qualquer menção à questão de gênero, se garantiu o combate ao preconceito, que é uma diretriz importante. Que, aliás, é um problema sério, porque exatamente o preconceito levou a um excesso do outro lado. Então, fazer com que as coisas andem num caminho natural, né? E o que eu vi, né, nós estamos soltando um livro. Eu sou presidente da União dos Juristas Católicos de São Paulo. Sim. E o nosso chanceler é o cardeal. E nós temos reitores de universidades, desembargadores, professores de universidade, professores titulares. São 118 juristas, inclusive o Naline, o Rodas, o ex-presidente Newton De Luca, foi presidente do RF, e professores universitários, Rosanelli, o Nelson Neri, Paulo de Barros Carvalho, que é meu vice. E nós discutimos aquele problema e agora estamos lançando um livro técnico, no dia 24, chamado Ideologia do Gênero, e analisando o aspecto exclusivamente do ponto de vista técnico, porque uma coisa é o preconceito, cada um tem toda a liberdade, outra coisa é a tentativa de imposição de uma ideologia que, evidentemente, afetaria a educação de todos os pais, etc., se fosse colocado que o menino queria escolher no colégio qual o gênero, quer dizer, você é menino ou é menina, então, um menino de 5 ou 6 anos não tem a menor condição de fazer a opção. Mas eu acho que a Câmara conseguiu um resultado, como disse, preconceito não pode haver num país, discriminação de qualquer espécie. Mas, por outro lado, não pode haver imposição de uma determinada ideologia. Não. Agora, o vereador, a Marta, por exemplo, eu fui advogado para a Marta durante 40 anos. Eu conheci a Marta menina, com 14 anos de idade, viu no casamento dela, o Eduardo. E ela também foi uma moça dedicada a São Paulo, embora no início participei até da comissão da Marta, ela tinha uma comissão de juristas, cujo presidente era o Márcio Tomás Bastos, mas e discordamos algumas coisas do próprio Eduardo Suplicy, que é meu amigo de Priscas Eras, mas, na verdade, eu acho que ela é uma lutadora. E o senhor deve ter percebido isso. Sim, eu trabalhei diretamente com ela, eu fui assessor no gabinete dela durante 1 ano e meio, convivi muito com ela, então tenho muito respeito por ela, eu sei que ela é uma pessoa de muita... É uma lutadora. De muita determinação. Como amigo, divirjo de muita coisa, mas gosto muito como amigo de Marta. Agora, o vereador, e hoje na Câmara Municipal, como é que o senhor vê o quadro com essas eleições? Houve muita modificação do perfil? Olha, tem uma renovação relativamente grande, 40% da Câmara, são 22 vereadores novos que entrarão. Alguns não tão novos, como o próprio Suplicy, que volta a um posto que ele já foi, inclusive, presidente da Câmara. A Soninha, o Cláudio Fonseca, são vereadores que já foram vereadores e voltam a ser. Mas tem, de fato, vereadores novos que são fruto um pouco dessa mobilização e desse momento do país, né? Você tem gente ligada ao Movimento Brasil Livre,
ao Vem Pra Rua, como tem gente ligada à Samia, que é do PSOL, que é ligada a movimentos feministas, ou seja, tem uma ebulição no país que de alguma forma está se expressando na Câmara Municipal. E com uma média de idade bem baixa, né? Tem um vereador de 20 anos, outra com 28, outra com 32, ou seja, eu acho que isso é bom para a Câmara, eu acho que vamos ver como isso vai... Todo mundo dá sua contribuição naquele espaço de 55 vereadores, todo mundo acaba colocando sua contribuição. E tem uma expectativa grande que eles deem uma contribuição interessante, que aproximem um pouco a Câmara do cidadão e desse clima da rua, acho que é importante. A gente fez um esforço de aproximar a Câmara do cidadão, nós fizemos um projeto que foi o Câmara no seu bairro. Nós fizemos 32 grandes audiências públicas, uma em cada subprefeitura ao longo de 2015. Participaram mais de 12 mil pessoas, e geralmente 12 mil pessoas mais interessadas, lideranças, né? Isso foi muito enriquecedor para a Câmara, ter esse contato direto. A Câmara iam vários, às vezes mais de 20 vereadores, e o povo tinha a palavra, era uma grande audiência pública e era, digamos, uma democracia à quente, né? A gente era cobrado firmemente, mas enfim, acho que ajudou um pouco a gente ter o pulso da cidade e conseguir caminhar bem para algumas decisões importantes. Essa legislatura é a legislatura que fez um novo plano diretor, uma nova lei de zoneamento e um novo código de obras. São 3 marcos fundamentais da regulação da cidade. E é muito raro uma legislatura conseguir votar 3 projetos tão importantes como esse. Que bom. Vamos aos nossos comerciais, logo vamos continuar conversando também sobre a sua gestão. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje com a presença do bom amigo e presidente da Câmara Municipal de São Paulo, a mais importante Câmara Municipal do Brasil. E estamos falando sobre alguns projetos no bloco anterior que ele, como presidente, implementou na Câmara Municipal, e vamos continuar a falar. Mas, como eu faço em todos os programas, entrego um livro. Esse é livro editado agora pela Resistência Cultural, é uma editora do Maranhão, e é a 3ª edição de Uma Breve Teoria do Poder. Opa, muito obrigado. Que eu lhe ofereço. Analiso, chama-se breve porque eu foco fundamentalmente na figura do detentor do poder através da história, e menos na figura das grandes teorias sobre o poder, embora a cite, mas é mais como um elemento periférico, porque a figura central é o detentor do poder. Mas agora, analisando um pouco a cidade de São Paulo, presidente, há um dado que me impressiona. Eu fui presidente de um partido político antes de 64, de 1962 a 64, um diretório metropolitano. Era o Partido Libertador. Quando eu assumi a presidência, nós tínhamos um vereador. Quando concorremos à eleição de 63, nós passamos a ser a 3ª bancada. Perdíamos para o PSP com 6, o DN com 5, formamos 3 ou 4 bancadas com 3 vereadoras no ano do PL. Mas era a única bancada que votava unânime. As outras sempre se dividiam. E lá eu tinha feito um vestibular de candidatos. Então, o Sodré dizia que eu queria fazer uma academia literária e não um partido político, mas, enfim, o resultado foi positivo. E lá naquela época também a discussão de ideologias, direita, esquerda, por isso aqui veio provocar, inclusive, o movimento militar de 64. E a nossa tese era, o vereador, o seguinte: as grandes ideologias nós discutimos em nível federal, um pouco em nível estadual e pouquíssimo em nível municipal. E no município, o que se busca não é um problema de direita ou de esquerda, é a eficiência da administração. O cidadão mora no município, quer prestígio servir, ele pouco se importa se é de esquerda ou de direita.
Uma vez eu almoçava numa palestra que demos juntos na Universidade de Coimbra, com o ex-presidente de Portugal, o Soares, e durante o almoço, a minha mulher fez a pergunta para ele porque um governo, um homem que foi sempre de esquerda, tinha feito um governo tão voltado à própria integração que veio acontecer posteriormente com o governo europeu, com a União Europeia. Ele diz, olha, é que o povo não come ideologia, come pão. E, de certa forma, no município, não é? O que se tem que ver é o governo eficiente que possa prestar serviço. Como é que o senhor vê realmente, já que são 4 mandatos, quer dizer, uma experiência única, esse problema de administrar a cidade com a Câmara dos Vereadores, com tantos problemas e recursos, evidentemente, limitados em decorrência... A cidade de São Paulo é uma cidade muito difícil, né? Em 1950 nós tínhamos 2 milhões de habitantes, hoje temos perto de 12 milhões. Tirando as cidades chinesas, acho que é a cidade que mais cresceu no século XX, né? Assim, rapidamente. E a gente teve uma cidade muito espalhada, são 1.500 km², uma periferia com muita gente e, portanto, muitos problemas. O poder público sempre correndo atrás dos problemas. Se tem uma ideia que São Paulo é muito rica, mas não é. O tamanho dos problemas, a cidade de São Paulo não tem todos os recursos necessários. Então, é um desafio muito grande para todo administrador público e para todo político e gestor público. Os vereadores estão lá na ponta. Eu costumo dizer, o vereador é o político mais próximo do povo. E sente essas dificuldades, né? Essa dificuldade de realizar, de conquistar, de resolver problemas. Então é evidente que qualquer que seja o governo, você tem que procurar resolver esses problemas, né? É evidente também que existem governos que têm um olhar prioritário para resolver esses problemas dessa grande massa e governos que não têm esse olhar tão prioritário. Então, de alguma forma, se manifestam visões de mundo e visões de como conduzir o poder público. É evidente que no dia a dia você tem que asfaltar uma rua, seja de esquerda ou de direita, você tem que asfaltar a rua, né? Fazer uma creche, fazer uma escola, fazer um posto de saúde também. Mas a divisão dos recursos públicos, a ênfase em como se aplica esses recursos, diferencia os governos, naturalmente. Mas como os problemas são grandes e prementes, também existe alguma convergência, tanto de um lado como de outro. Uma das pautas dessa eleição foi a questão da saúde pública, que é um problema do país inteiro, né? A gente tem um sistema único de saúde que é universal, mas com dificuldades no seu financiamento. Então, nós temos um problema real, né? E não vai ser fácil de resolver para nenhum governo. Né? Com inflação e umas reatualizações da tabela SUS, que já é uma remuneração pequena, Sim. não sendo feitas. Eu sou do Conselho da Beneficência Portuguesa e irmão da Santa Casa de Misericórdia. Nós temos o SUS. E no momento de crise como nós vivemos, com muitos desempregados, a pessoa não perde só o emprego, ela perde o plano de saúde da sua empresa, ela vai para o sistema público e vai no momento que cai a arrecadação porque a economia não está girando. Não há reatualização de tabela. Então você tem essas dificuldades todas. Então os desafios são enormes na cidade de São Paulo. É evidente que cada partido, cada proposta tem um caminho para resolver esses desafios ou tem uma prioridade de qual o principal desafio, né? Então, isso se manifesta no dia a dia. E há um dado em São Paulo, esse do ponto de vista tributário, vereador, que me preocupa muito. Porque se nós analisarmos no fundo de participação dos municípios, de IPI, de Imposto de Renda, o que vai para os municípios do Nordeste, etc., daquilo que é gerado em São Paulo. Por exemplo, o IPI gerado na cidade de São Paulo, Imposto de Renda gerado na cidade de São Paulo, Fundo de Participação dos Municípios, quase nada vem para São Paulo. Para São Paulo tudo é redistribuído para o resto. Exatamente. Então, nós geramos tributos que nós não podemos utilizar, que outros municípios...
Por exemplo, há municípios no Brasil, enfim, que é a minha área de direito tributário, que não cobram IPTU. Sim, a maioria. Porque eles têm o fundo de participação dos municípios. Não exercem o seu poder, enquanto que aqui nós vivemos com escassez de recursos, gerando tributos que é distribuído para o resto, e ainda falam que São Paulo entende. E a gente tem ainda um instrumento que nos sufoca, que é a dívida. O acordo da dívida feito pelo governo Fernando Henrique e o governo Pitta gerou uma situação que agora o prefeito Fernando Haddad, junto com outros prefeitos, conseguiram uma equação que melhorou a situação da cidade, mas São Paulo paga 4 bi por ano ao governo federal de uma dívida que já foi paga. Porque como os índices de correção foram muito altos, enfim, os juros e o IGPDI se mostrou um índice que ao longo do tempo teve muita variação, isso desequilibrou a relação da dívida. Então a gente tem além disso tudo, a gente transfere recursos para o governo federal através da dívida. Agora a gente vai pagar um pouco menos de 4 bi por ano, acho que o ano passado já foi 2 bi e 800 esse ano, e se espera que a trajetória agora seja descendente e isso possa aliviar um pouco as finanças da prefeitura. Mas São Paulo tem a questão, o IPTU tem um peso grande, né? O ISS tem um peso importante, e o repasse do ICMS, né? A metade do ICMS, que são os grandes tributos que sustentam a atividade pública na cidade. Renda e IPI praticamente não vem nada. Não, praticamente nada, muito pouco. E que isso eu acho uma profunda injustiça, porque os problemas das nossas cidades, quando nós pegamos alguns municípios do Norte e do Nordeste, não tem problema nenhum, são municípios pequenos, que praticamente são sustentados pelo fundo de participação. E nós que cedemos, não temos condições de ficar com isso. Vereador, nós estamos chegando ao fim do nosso programa e eu gostaria, em brevíssimas palavras, que o senhor dissesse o que o senhor espera nessa próxima legislatura. Olha, temos 1 minuto e meio. Nós temos São Paulo, evidente, sente os efeitos da crise do nosso país, né? E espero que São Paulo possa também ser uma parte da solução dessa crise, de reativar a economia, a gente tem um mercado imobiliário importante, acho que o plano diretor vai ter as condições de estimular um adensamento melhor da cidade ao longo dos eixos de transporte. Então eu espero que a gente tenha uma legislatura muito ativa, que preserve a independência da Câmara, mas que não rompa com a harmonia entre os poderes, né? Esse é o difícil equilíbrio que a gente tem buscado trabalhar na Câmara, acho que tem conseguido. Sempre a relação executivo e legislativo tem um grau de tensão, mas é importante essa tensão, desde que não exista rompimento, né? Que não comprometa a governabilidade. Enfim, o prefeito tem que ter as condições de trabalhar, mas que as opiniões também sejam colocadas e debatidas. Eu acho que nós vamos ter grandes debates na Câmara, o prefeito Dória vem com uma pauta que fala em concessões, em privatização, isso tudo precisa ser aprovado na Câmara Municipal e eu acho que a Câmara vai ter um papel muito ativo nessa legislatura. Vereador, é um privilégio tê-lo aqui no meu programa, uma grande alegria. E os senhores telespectadores tiveram a oportunidade de conhecer o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, a mais importante Câmara. Quando eu presidi o PL, nós tínhamos 45 vereadores e podíamos eleger 3 vezes, concorrer com 3 vezes mais candidatos, 2 mais o próprio. E hoje estamos com 55 vereadores, 10 a mais do que tínhamos naquele período. De tal maneira que os problemas que nós já achamos que eram enormes na década de 60 foram multiplicados de lá para cá. Vereador, muito obrigado pela sua presença. O convite, essa foi uma honra tê-lo no programa. Com o senhor. E eu os espero novamente, senhores telespectadores, no próximo domingo.